Quanta coisa para arrumar, daqui a pouco eu ponho óculos aqui, ponho um negócio no olho, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Vamos orar, irmãos? Começar orando? Deus amado, nosso Senhor, nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos ama, nos guarda, nos protege, nos conduz, meu Deus, e tem nos deixado prontos para que nós possamos, como estamos vendo, começamos a ver hoje nas nossas aulas dominicais, Senhor, fazemos o nosso papel de sermos obedientes ao Senhor. É para isso que o Senhor nos criou. Nos ajude a entendermos esse papel, Senhor, e realmente adorarmos ao Senhor e sermos obedientes do jeito que o Senhor espera, Senhor. Nos faça mais conhecedores, buscadores da Sua palavra, Senhor, interessados em aprender e aumentar essa nossa base cristã, meu Deus, para que a gente possa passar pelas nossas dificuldades, sempre confiados em Ti. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ver hoje o livro de João. Como vocês sabem, é um livro que eu gosto bastante. Nós vamos ver a partir do capítulo... Nós vamos ver no capítulo 9 o contexto, né, do capítulo 9 é a cura daquele cego, lembra? Aquele cura do cego de nascença, que Jesus vai encontrá-lo no templo e vai curá-lo. E aí depois esse cego vai ser interpelado, né, pelos líderes, né, religiosos, que vão discutir com ele, depois vão discutir com Jesus, né, vão até os pais dele perguntando se realmente ele era cego. Enfim, nós conhecemos esse contexto. Mas o que eu quero ver aqui, mais direcionado, digamos assim, para a nossa mensagem, é a partir do versículo 35 até o final do capítulo, né, que é o 41. Quando Jesus está conversando com esses líderes, né, e também está conversando com o cego aqui, né, com o ex-cego já, Jesus vai falar algumas coisas que, como eu sempre digo, servem para nós também, né? Apesar dele estar falando ali com o cego, né, e com esses fariseus, né, esses grupos que sempre o atacavam, também serve para nós. Nós também podemos utilizar essa mesma passagem, essa mesma ideia para nós. Então, como eu falei, a partir do capítulo 9, a gente vai ver Jesus curando esse cego, né? E aí, primeiro os discípulos vão falar lá que ele era cego porque ou ele ou os pais deles haviam pecado. Eles tinham aquela ideia, né, de que doença vinha porque havia um pecado lá atrás, enfim. Jesus também vai combater isso depois, né? Os fariseus, a partir do 13, vão interrogar esse cego, né, perguntando como é que ele foi curado, se ele era cego mesmo, quem foi que o curou. Ele vai falar, eu não sei quem é, eu sei que ele me curou, né? Enfim. E aí eles vão até chamar os pais dele, perguntando. Os pais vão falar, como ele foi curado eu não sei, pergunta para ele já é maior de idade, ele vai responder para vocês, né? E aí chamam o cego, e o cego vai conversar com eles, né? E aí eles vão querer mostrar que eles se acham mais importantes do que esse cego a partir do 30, né? Quando eles vão falar, olha, quem é você, né? Você nasceu cheio de pecado e quer ensinar a nós, né? E vão expulsá-lo da sinagoga, da adoração, enfim. E aí, a partir do 35, é aquilo que eu quero mais estar focado hoje, tá? Então, vamos ver a partir do 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. E por que
que eu quero destacar esses versículos aqui, irmãos? É lógico, toda a história é muito bonita, né? Tudo que nós vemos é muito bom, a gente aprende muito, enfim. Mas por que eu quero destacar do 35 ao 41? Porque a gente consegue tirar bastante lições para nós aqui. A gente consegue ver como que Jesus, além de ensinar esse cego também e repreender também esses fariseus, ensinando eles também, né, só que eles não viam dessa maneira, né? O que a gente pode aprender daqui? Quando Jesus, aí no 35, né, o homem já, como a gente falou, já foi curado, foi chamado por aqueles líderes, foi interpelado, enfim, chamaram os pais dele, agora foi expulso, aí no versículo final do 34, né? Expulsaram ele ali da sinagoga, né, na adoração. Jesus agora vai encontrar esse homem que ele já havia curado, esse homem já não está mais cego, né? Esse homem já está enxergando. E aí Jesus vai ver que ele foi expulso. Diz bem claro no 35, né? Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Jesus vai encontrá-lo e Jesus vai perguntar para ele no 35, final do 35, ó, você crê no Filho do Homem? Então a gente começa, irmãos, a nos colocando aqui dentro dessa situação, como eu sempre falo, a gente precisa se colocar naquela situação. Você começa a ver como Cristo ele age na vida desse homem, na vida desses fariseus e na nossa vida. Esse homem já estava curado. Ele não precisaria, entre aspas, de mais nada de Jesus, né? Fisicamente, ele já estava curado, ele já estava enxergando. Então, nesse lado humano, ele já tinha conseguido o objetivo dele, ele tinha sido curado. E Jesus vai perguntar para ele se ele crê no Filho do Homem. Mas se a gente parar e pensar, né, vai falar, puxa vida, mas por que Jesus está perguntando isso? Se ele já foi curado, quer dizer que ele cria. Nem sempre é assim. No caso desse homem aqui, quando Jesus está conversando com ele, se você ler o capítulo anterior, né, toda a história dele, você vai ver que Jesus não pergunta para ele, né, se você crê no Filho do Homem, você acredita. Jesus vai curando, né, vai mandar ele se lavar no tanque, ele vai, faz isso, né? Mas Jesus não pergunta antes da cura se ele cria em Deus, no Filho do Homem. Jesus o cura. E Jesus vai perguntar isso para ele depois que ele, em tese, recebeu a bênção dele, a bênção da cura, né? Jesus vai perguntar isso para ele depois. Então, irmãos, a gente começa a entender, a enxergar, se a gente conseguir olhar dessa maneira, né? Nem sempre Jesus vai, para que você receba alguma coisa, digamos assim, né? Nem sempre Jesus vai te perguntar antes se você crê nele. Ele pode muito bem fazer alguma coisa para você, sem que ele te... Deixa eu explicar direito. Não que te cobre alguma coisa. Nem no sentido físico, né? Mas nem no sentido, olha, para eu te curar, você tem que fazer alguma coisa antes. Jesus não faz isso. Tanto que ele vai curar esse homem e só depois é que pergunta a você crê. Quando ele fala você crê no Filho do Homem, ele está falando sobre ele mesmo. Ele é o Filho do Homem, né? Era uma das expressões que Jesus mais gostava para ele mesmo, né? Então ele está falando, olha, você crê em mim? Mas ele já tinha sido curado. Se ele tivesse falado não, Jesus não ia tirar a visão dele de novo, ia? Não ia. Vocês já imaginaram isso? É que eu falo, a gente precisa imaginar, né? Se esse homem falasse, não, eu não creio no Senhor, Jesus não ia falar, tá bom, então volta a ser cego. Jesus não iria fazer isso. Então Jesus já tinha dado para ele o que ele estava procurando fisicamente, né? A cura da cegueira. Mas mesmo assim, Jesus pergunta para ele, olha, você crê em mim? Jesus pergunta para nós também, irmãos, mesmo a gente estando aqui, né, como cristão há 10, 20, 30, 50, 100 anos, não importa. Jesus, ele quer saber de você, você crê em mim? Não é ligado ao que o Wagner está falando aqui, nós nem combinamos, né? Mas não é ligado ao que o Wagner está falando, essa ideia de obediência. Jesus não está perguntando para a gente todo dia, olha, Júnior, Wagner, Maestro, Everton, Lu. Jesus pergunta para a gente todo dia, você crê em mim?
A resposta é você que vai dar, né? Cada um tem a sua resposta. Nós sabemos qual é a resposta certa a dar, né? Claro que eu creio, Senhor. Essa é a resposta certa. Como fazem, como o Wagner falou, né? Toda a criação de Deus, não é isso? Se Deus chegasse para uma árvore e perguntasse, você crê em mim? Né? Se a árvore pudesse responder, né? A árvore falaria, claro, Senhor. É o Senhor que me colocou aqui, é o Senhor que me fez crescer, é o Senhor que me dá água, é o Senhor que me dá luz, é o Senhor que faz eu dar fruto. Claro que eu creio no Senhor. E ela vai fazer a função dela. Então Jesus pergunta para você, meu irmão, todo dia, você crê em mim? Porque quando a gente ouve essa pergunta, irmãos, e a gente vai pensar para responder, a gente vai colocar a nossa fé em movimento, né? A gente vai perguntar, puxa vida, será que realmente eu creio em Deus? Porque crer não é só falar que crê, né? A gente sabe disso, né? Tiago vai falar muito sobre isso. Até os demônios creem. Não quer dizer que eles obedecem, mas creem. Então Jesus pergunta para aquele homem, você que já foi curado, que recebeu a sua cura física, você crê em mim? E ele vai responder, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Esse homem está sendo bem honesto, tá? Ele podia, como o ser humano muito bem faz, né? Ter pensado assim, rapaz, esse homem acabou de me curar. Se eu falar que eu não creio, pode ser que ele tire a minha bênção. Então eu vou falar que eu creio mesmo não crendo. Ele não podia ter feito isso? Poderia. É lógico que Jesus saberia disso, obviamente, né? Mas nós estamos falando olhando pelo nosso olhar, tá? Ele poderia ter feito isso. E tudo bem, Jesus não ia tirar a visão dele de nenhuma maneira. Tranquilo. Mas ele foi honesto. O que ele falou? Senhor, quando Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? Ele fala, quem é esse? Para que eu possa crer nele. Então ele mostra que, olha, eu não sei exatamente quem é ele. Eu preciso conhecer esse homem, eu preciso saber quem é, para que depois eu possa ver se eu creio ou não. Então a gente também, irmãos, como esse homem, precisa ter essa dúvida boa, vamos chamar assim, tá bom? Será que você conhece Cristo? Será que você sabe quem é Cristo na sua vida? Porque como que eu vou, como o Wagner está falando, como que eu vou obedecer quem eu não conheço? Não é? A gente tem relutância em obedecer quem conhece, quanto mais quem não conhece. Não é verdade? Nós estamos aqui agora, todos reunidos. Se entrar correndo por essa porta agora aqui, sei lá, a Bruna não está aqui hoje, mas nós conhecemos ela. Se a Bruna entrar correndo aqui, chegar na porta e falar, gente, sai todo mundo daqui agora que vai acontecer uma desgraça. Você não vai sair correndo? Vai porque, opa, você conhece a Bruna, você sabe que ela quer seu bem, você sabe que se ela está falando isso é porque alguma coisa vai acontecer. Então você conhece ela. Agora, se entrar alguém aqui que você nunca nem viu na vida, se ele entrar aqui e falar a mesma coisa, pode ser que você obedeça por causa de medo e tal, né? Mas você não vai olhar para ele assim e falar, mas quem que é você? Por que você está falando para eu sair daqui? Eu não te conheço. Então a gente obedece quem conhece. Talvez, irmãos, a gente não obedeça a Cristo algumas vezes porque nós não o conhecemos totalmente. Porque a gente não é como esse homem honesto e falou, Senhor, por quê? Quem é? Eu quero conhecer, para que aí eu veja se eu vou obedecer ou não. Então, será que você, irmão, conhece Cristo de verdade? Eu não vou entrar aqui no mérito, né, porque não é esse o ponto, que para conhecer a Cristo você precisa ler, estudar, estar em comunhão, orar, a gente sabe disso. Então, para você obedecer a Cristo, você precisa conhecê-lo. Conheça Cristo, irmão, vai atrás, vai buscar, vai estudar, vai aprender, esteja em comunhão com os irmãos, sei lá vai na internet, vai, enfim, conheça Cristo. Ele quer se apresentar para você, ele tem prazer em que você o conheça. E aí Jesus vai falar para ele depois, né? Jesus lhe disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Aqui Jesus usa até uma figura de linguagem, vamos dizer assim. Esse homem não era cego?
E agora Jesus está falando para ele: você já o tem visto. Porque ele não via Jesus antigamente, ele era cego, né? Não conhecia enxergar. Não conseguia enxergar. Mas agora Jesus está usando umas palavras, tipo para não brincar com ele, né? Mas, olha, você agora já o consegue ver. Sou eu que estou aqui na sua frente, ó. Esse sou Jesus. Então Jesus ele fala para a gente: ó, você pode me ver. Eu estou aqui na sua frente, eu estou me apresentando para você, basta que você consiga me ver. E também, irmão, de novo, usando essa mesma figura de linguagem, a gente pode pensar assim: Jesus deu a esse homem agora condição para que ele enxergasse Jesus. Ele está enxergando agora. Ele não conseguia enxergar. Agora ele está enxergando. E Jesus está falando: agora que você pode, sou eu estou aqui na sua frente. Jesus também fala para a gente: olha, Júnior, olha, cada um de nós, você pode me enxergar. Eu te dei condições de me enxergar. Não foi o que Cristo fez na cruz? Ele não se apresentou para nós? Olha, eu estou aqui, eu morri por sua causa. Agora você pode me ver. O problema é, depois de me ver, você vai crer em mim? Esse é o nosso dilema, é o que Wagner tem falado, vai falar aqui, né? Você quer obedecer? Você foi feito para isso. Você quer obedecer? Você quer crer? E aí esse homem vai responder: eu creio, Senhor. E o adorou. Então esse homem primeiro pergunta: quem é ele? Jesus fala: sou eu, agora você pode me ver. Esse homem, aqui a gente não vê isso, né? Mas de novo, você pode pensar sobre isso, porque é o que todo ser humano faria. Esse homem ouviu Jesus falar: olha, sou eu. Eu imagino que imediatamente veio na cabeça dele, falou: opa, foi esse que me curou. Então, se é o Senhor que me curou e eu estou te vendo, o que ele responde? Eu creio. Então, irmão, quando você diz que conhece a Cristo e Ele se apresenta diante de você, como a gente viu, se você olhar para o que Ele fez na sua vida, como esse cego fez, foi esse homem que me curou. Se você olhar para o que Jesus fez na sua vida, não tem outra resposta para você dar do que não sei o quê. Eu creio, Senhor. O problema é que a gente esquece o que Jesus fez na nossa vida. Esse é o pequeno problema, né? Jesus faz um monte de coisa para nós, irmãos, todos os dias. Só que a gente esquece. A gente espera sempre grandes milagres, né? Mas Jesus todo dia, irmão, te dá um dia, te dá saúde, te dá condições de trabalhar, te dá o ar, é Jesus quem te dá. Só que a gente esquece, irmão. Esse é o nosso problema. E aí a gente começa a perguntar: mas quem é? Quem é? Quem é? E aí fica difícil quando a gente não quer enxergar, né? Não adianta. Então, irmão, lembre-se quem é Jesus. Lembre-se do que Ele fez por você. Ontem, semana passada, o ano passado, 10 anos atrás, lembre-se do que Ele fez por você. Ele faz por você todos os dias. O problema é que nós esquecemos e ficamos sempre esperando a próxima coisa que Ele vai fazer. Esse homem falou: eu creio, só que ele teve uma atitude depois, não teve? O que ele fez? O adorou. Aqui o texto não diz, né, se ele se ajoelhou diante de Jesus, mas ele mostra adoração a Deus. Também não é nosso ponto aqui, né? Jesus aceita a adoração porque Ele é Deus, né? A gente vê vários casos de homens se ajoelhando diante de anjos, né? E o anjo fala o quê? Levante-se, eu sou igual a você, né? Jesus aqui aceita a adoração desse homem. Ele é Deus. Então esse homem, além de falar que crê, ele tem uma atitude para mostrar que crê. Será que nós temos atitudes para mostrar que cremos em Jesus? Porque falar, gente, o ditado já diz, né? Falar é fácil, né? Até papagaio fala. Agora, você tem ação para mostrar que realmente você crê em Jesus Cristo? Isso é o difícil.
O que você faz para demonstrar que você crê em Jesus? O que é que você faz? Não sei, cada um tem que pensar. Mas você precisa demonstrar que você faz coisas para mostrar que você crê. Como eu falei alguns dias atrás. Como é a sua vida com Cristo? Como as pessoas te olham em relação a Cristo? Quando elas olham para você, elas veem um seguidor de Cristo ou elas veem alguém que é igual a elas? Isso vai determinar se você tem atitude para provar que você adora a Deus ou não. Porque, de novo, irmãos, aqui dentro é muito fácil sermos cristãos. Aqui é uma maravilha, todo mundo bonitinho, me ouvindo falar, quietinho. É maravilhoso. Aqui é fácil você falar, eu creio em Deus e adoro crer. É fácil. Mas no seu dia a dia, como é que é? Com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu patrão, com, sei lá, eu. Será que as pessoas olham para você e falam, essa pessoa fala que é um seguidor de Cristo e as atitudes dela comprovam isso? Porque senão, gente, não adianta você falar que é e não demonstrar. Não adianta. Então esse homem falou, eu creio e o adorou. E Jesus vai falar, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Aqui Jesus não está falando de um lado físico, né? Ele curou esse homem de cegueira física. Mas aqui Jesus está falando de uma maneira espiritual. Ele está falando, olha, o meu trabalho aqui nesse mundo é fazer com que aqueles que não enxergam passem a enxergar. E aqueles que acham que enxergam se tornem cegos. Porque não era o que os fariseus achavam? Eles eram donos da lei, conheciam toda a lei, sabiam tudo, né, de cor e salteado, mas não conheciam nada na verdade. Porque eles estavam diante de Jesus aqui e não aceitavam nem o milagre que ele fez. Eles queriam achar aqui alguma desculpa para falar, não, Jesus não fez isso. Mas não tinha como negar. Então esses fariseus que tinham uma visão física, na verdade eles eram cegos espirituais. Será que nós somos cegos espirituais? Será que nós enxergamos muito bem fisicamente, mas lá dentro nós enxergamos realmente? Porque o que Cristo está procurando, irmãos, não são cegos, não são pessoas que enxergam fisicamente. Para ele tanto faz se a pessoa é cega fisicamente ou não, se fala ou não fala, se é bonito ou feio, para ele pouco importa. Jesus está olhando se aquela pessoa realmente tem um coração que vê a ele, Cristo. Que foi o que esse homem aqui demonstrou, né? Olha, eu creio, eu adoro. Então olha quanta coisa a gente está tirando desses poucos versículos aqui, irmão. Você crê em Deus? Realmente? Você obedece a Ele? Você reconhece que Ele te salvou, que Ele te curou, que Ele fez por você? Você demonstra isso mesmo quando fala que você conhece a Cristo? Você tem ações na sua vida para demonstrar isso? Olha como a gente está aprendendo. Você se vê como um cego espiritual ou como alguém que enxerga? De novo, não está ligado com o que o Wagner falou, aquela pessoa que está a vida inteira andando, arrastando a bola lá, né? Ela não é um cego espiritual? Ela não poderia ter todas as bênçãos, como você está falando, né, espiritualmente, mas ela está presa lá dentro porque ela não enxerga Cristo? Será que nós enxergamos realmente a Cristo? Ou enxergamos Ele só quando Ele nos faz alguma coisa que nós queremos? Como esse sai podia ter feito, não, o Senhor me curou, eu estou vendo. Virou as costas e esquece. Como foi o caso lá dos 10 leprosos, não foi? Jesus cura 10, só um volta para agradecer. Então será que nós realmente, irmãos, vemos Jesus como um filho do homem e sabemos que Ele está agindo na nossa vida todo dia, apesar das dificuldades? Todos nós temos dificuldades, não temos? Tem alguém aqui que a vida está 100% maravilhosa? Tomara a Deus que sim, né? Mas é difícil, né? Então, irmão, o que compete a nós? Obedecemos, confiarmos em qualquer situação.
Não, o que vemos lá, o Vitor sempre gosta de falar, né? Em tudo dai graças. Tanto nos bons momentos, quanto nos maus momentos, não é? Em tudo não significa isso? Senão ele colocaria, né? Só nos bons momentos dai graça. Não, em tudo. E talvez, irmão, também não é o nosso ponto aqui, tá? Talvez você esteja passando por muitos problemas porque você tem abandonado a Deus. Quando você abandona Deus, o seu caminho vai ser escuridão. Então, se você passa por muito problema, examine e fala, será que eu não estou contribuindo para isso, não? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Tem que ser assim, não tem jeito. Então, esse homem, aí Jesus fala, olha, eu vim para curar os cegos e para fazer aquele que acha, que enxerga, que era o caso do fariseu, que eles se reconheçam como cegos. Porque só quando você vê que você é cego é que você vai procurar a sua cura. Porque quando você acha que você enxerga, você vai continuar do mesmo jeito. E aí esses fariseus que estavam ali do lado, né, no versículo 40, alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Então, está vendo como eles entendiam? Eles estavam ouvindo a conversa de Jesus com o cego e aí eles falaram, opa, quando Jesus está falando aquele que acha que enxerga tal, eu acho que ele está falando com a gente. Então eles entendiam. Eles não eram bobos, irmãos, eles eram líderes, né? Ninguém para ser um líder religioso é um bobão, né? Eles entendiam o que Jesus está falando, tanto que eles falam, você está falando de nós? Nós somos, você está querendo dizer que nós somos cegos? Então eles entendiam. Nós também, irmãos, sabemos quando Jesus está falando, olha Wagner, olha Júnior, olha... a gente entende. Agora, como nós vamos responder para isso, é o que vai acontecer depois. E Jesus vai falar para eles, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Jesus também está falando aqui, ó, esse homem aqui não era cego? E não tinha dentro da cultura deles, era cego porque era um pecador, era a cultura deles. Jesus está contrapondo isso, falou, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum, ou seja, vocês são cegos, vocês não têm culpa disso, tá? Vocês precisam procurar a cura, que foi o que esse cego fez. Mas, porque agora dizem, nós vemos, ou seja, não somos cegos, a gente enxerga, ótimo, o pecado de vocês permanece. Mais uma lição para nós, irmãos. Jesus sempre pergunta para nós, você é cego ou você enxerga? Como é que você está? Como é que é a sua vida espiritual com Cristo? E a gente tem que ficar pensando, será que realmente eu enxergo? Como Cristo está me ensinando? Ou eu acho que eu enxergo, como ele está falando, né? Se você diz, a gente vê, pode ser que você seja um cego. Então você precisa analisar isso, irmão. É você que precisa analisar, não sou eu. Eu analiso a minha vida. Então você precisa pensar lá dentro, será que realmente eu enxergo Cristo como eu tenho que enxergar? Será que eu entendo o que Ele quer? Será que eu sou obediente como Ele quer que eu seja? Porque se não for do jeito que Ele quer, nós somos cegos, apesar de enxergarmos. É isso que Ele está falando, irmão. Então esse texto aqui com esse cego, que a gente já leu tantas vezes, olha quanta lição de novo você pode aprender. Examine a sua vida, você é cego, espiritual, ou você enxerga? Note aqui, não tem meio caminho aqui, né? A gente tem fisicamente pessoas que enxergam mais ou menos, não tem? Tem pessoas que enxergam 10%, 20%, 30%, 50%, enfim. A gente tem aqui. Não aqui no nosso meio, né? Mas sabemos disso. Mas espiritualmente não tem meio do caminho. Eu sou um pouquinho cego, então dá para ir. Não existe isso. Ou você é cego, ou você enxerga. Porque lá no último dia, irmãos, de novo, não vai ter meia decisão, não tem jeito. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Aqui, em relação à visão, a gente usa óculos, daí eu uso óculos para ler, a Vivi usa óculos, o Caio usa óculos, enfim. Que melhora a visão, né? Então, fisicamente aqui a gente consegue dar um jeitinho, né?
Mas lá, irmãos, diante de Cristo, como é que você vai falar para ele, Senhor, eu não obedeço muito ao Senhor não, mas de vez em quando eu uso um óculos espiritual, e aí eu consigo. Não tem jeito. Ou você tem a visão perfeita e obedece, ou você não obedece e você é um cego. O problema é que na nossa vida secular, irmãos, infelizmente a gente acaba querendo usar um óculos espiritual. E a gente vai levando, vai, né? Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Então vamos aprender, irmãos, com esse cego, também com esses fariseus, né? Esses fariseus podiam muito bem, depois que Jesus falou para eles, ter falado, Jesus, eu estou vendo que eu sou cego mesmo. Conheço toda a lei, mas estou vendo que eu sou cego, eu não consigo ver o milagre que o Senhor fez na vida desse homem. Eu estou buscando desculpas só para não reconhecer que o Senhor é o Filho de Deus. Eu sou um cego. Jesus ia falar, muito bem, meu filho, você está perdoado, vamos embora. Mas eles não quiseram. Como que você vai fazer durante a sua vida, irmão? Júnior, o que a gente vai fazer? Olhar para a nossa vida e ver que a gente é meio cego mesmo? Como dizem por aí, meio zaroio, né? Espiritual. E vai continuar assim até o último dia? Até Jesus voltar? Ou, como Wagner também falou, reconhece, põe a vida na mão de Cristo. Fala, Senhor, até agora, até hoje, esse momento, até hoje, domingo, às 5 para meio-dia, eu vivi cego espiritual, eu quero mudar, Senhor. Toque minha vida. E aí, também ligando com a leitura do Everton, né, que também não foi combinado, né? Olha o nosso destino lá que ele leu no Apocalipse 21, né? Olha o destino daquele que enxerga Cristo como a gente viu aqui. Olha onde vamos viver, olha a nossa vida maravilhosa. Ali, lógico, não é literal, né? Aquela cidade ali colocada com ouro, com prata, com portas de pérola, não é literal isso. Mas ali está mostrando como vai ser perfeito. Não fala lá que as portas são portas de diamante, né? Lá não vai ter uma porta de diamante literalmente, né? Não vai ter nada físico lá, não precisa disso, né? Mas quando você imagina isso, quando você vê um diamantinho na mão da Mel ali, tem um diamante de 24 toneladas ali, não tem? Já não é bonito? Então imagine uma porta feita de diamante, para a gente é a coisa melhor do mundo. Então essa é a ideia dessa Jerusalém. É uma coisa não literal, mas uma coisa que você olha e fala, como esse negócio vai ser bom. Está reservado para aquele que reconhece que precisa de Cristo, que não consegue enxergar se não for Cristo, para aquele que reconhece os milagres que Jesus faz na nossa vida, para aquele que não fica olhando só para o copo vazio, mas olha para o que Deus nos dá com alegria, com dedicação, com amor, mesmo na dificuldade. Que como Wagner também perguntou, irmãos, um pai não quer um mal para o seu filho, quer? Você que é pai, você que é mãe, você quer o mal para o seu filho? Não, ninguém quer. Você quer o melhor para ele, mesmo que às vezes ele não entenda, não é verdade? Às vezes ele não entende. A Mel ali, a gente está brincando, a Chloe queria um copo de refrigerante, né, Mel? Daqui, né? Não é toda hora, muito cedo, está muito gelado, não é? Ela está visando o bem do filho. Para ela não, ela quer tomar 5 litros de refrigerante se deixar, né? A mãe está olhando o bem dela. Deus quer o nosso bem, meu irmão. Só que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Se deixar a Chloe lá, ela vai tomar todo o refrigerante na geladeira lá, não vai? Sei lá quantos litros, ela vai tomar tudo. Amanhã ela está no médico. Aí ela vai falar, mãe, mas você podia. Ela falou, eu falei para você, você não me ouviu, filho. Deus quer o seu bem, meu irmão. Escute o que Ele quer para você. Vai buscar o que Ele quer para você. Que quando Ele voltar, Ele vai voltar como juiz. Nós olhamos aqui? Como juiz. E aí você não vai poder falar, Senhor, agora eu estou te enxergando. Ele vai falar, já é tarde. Já foi. Passou esse tempo de você me enxergar como Salvador.
Então aproveite esse momento que nós temos aqui. O Wagner também falou, né? O que impede? Se você tem o coração batendo, como é que chama? Vou roubar a frase do Wagner. Se você tem o coração batendo e o sangue correndo na veia, é agora. E entenda o que Jesus está falando. Obedeça. Seja um cristão fiel, seja um exemplo. Mostre para ele, Senhor, eu tenho muitas falhas, mas eu quero melhorar. Ele vai te ajudar. Ele vai, porque Ele prometeu. Eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. É só fazer isso. Não é fácil, não é tranquilo, mas é o que a gente precisa. Porque Ele vai voltar, meu irmão. E Ele vai cobrar isso da gente. Eu quero viver naquele Apocalipse 21 que o Everton leu. Quem não quer viver naquela cidade? Onde não precisa de sol, não precisa de lâmpada, porque Deus é a própria luz. Eu quero viver lá. Mas para chegar até lá, eu tenho que passar por esse caminho. E de novo, a gente entende isso no mundo secular, não entende? A Lu não quer ser dona da empresa de costura? Quer. O Diego não gostaria de ser dono da empresa que ele trabalha? Sim. Mas para chegar até lá, não tem um monte de sacrifício que você tem que fazer? Tem. E a gente entende isso, entende? E a gente se submete a esse sacrifício, não se submete? Porque eu quero chegar lá. E nem reclama às vezes, né? Para fazer as coisas para Cristo, todo dia a gente reclama. Ah, Deus, como é difícil. Ah, Senhor, por que eu? Olha a recompensa, irmão. Pense na recompensa. Eu tenho certeza que a recompensa lá, quando Jesus falar para você, vinde para o meu lado direito, você vai falar, puxa vida, como valeu a pena, né, eu ter, não me sacrificado, como o Wagner fala, né, mas eu ter sido obediente. É isso. Seja obediente. Vá ver o que Cristo quer para você. Conheça esse Cristo. Sua vida espiritual e a minha vida espiritual, mesmo caindo o negócio aqui, vai ser muito bom. Deus te abençoe. Amém.